Muito bom dia, senhor presidente. Cumprimento também os colegas parlamentares que aqui estão. E, presidente, eu quero começar o meu discurso na manhã de hoje mandando os meus mais profundos sentimentos, meus votos de pesar à família, duas famílias muito queridas. A família do senhor João dos Santos, que faleceu no dia de ontem, e do senhor José Carlos, também faleceu no dia de ontem. O senhor João dos Santos é um homem conhecido ali no Siqueira, não sei se o Anderson conhece. O senhor João dos Santos morou muito tempo ali na rua da saída da cidade e criou filhos e filhas com a dificuldade de um trabalhador, mas tem filhos médicos, dentista, juíza, advogado, enfim. E eu quero manifestar o meu pesar a toda a família, especialmente a viúva, dona Leonor. Fica aqui o registro e o respeito a toda essa família. E também a do seu Zezinho, o seu José Carlos, morado ali do Costa Silva. Fica o meu também registro de pesar a toda a família, meus amigos. Cresci com os filhos dele, morando ali no Conjunto Costa Silva. Fica o registro de pesar a família e a viúva Nete, assim conhecida. Depois disso, presidente, eu quero tratar aqui de uma outra questão que ontem tomou corpo, aqui e fora do parlamento também. E eu quero voltar a tratar. E por que volto a tratar dela? Porque nós estamos no mês do combate à LGBTfobia, do combate a todo tipo de ação que visa discriminar, atacar, que visa recolher ao anonimato, tirar a condição de visibilidade dessas pessoas na sociedade. E nós temos aqui que enfrentar algumas questões muito sérias. Muito sérias. E nós estamos terminando o mês de combate à LGBTfobia. Não podia deixar de, depois de ontem, termos aqui uma tribuna livre. Eu quero parabenizar a Giovana por ter estado aqui ontem e feito aqui o seu desabafo pelo tipo de problema que enfrenta. E o ato contínuo, posterior à fala da Giovana, é uma série de colocações que aprofundam ainda mais a tentativa de exclusão e de cometimento de injustiça contra a comunidade LGBTQIAP+. Ainda que sob o manto de não ter nenhum tipo de discriminação, é para defender os valores que cada um defende. Mas eu queria aqui chamar a atenção para algumas coisas. Veja, e aí eu pediria a atenção dos colegas parlamentares, porque tem algumas questões que depois serão discutidas aqui, no plenário. Como, por exemplo, aqui ontem foi anunciado que haveria, já está proposto aqui, um projeto de lei que tenta proibir a participação de crianças e adolescentes em paradas do orgulho LGBTQIAPN+. Vejam, isso já foi feito em outros lugares, já há questionamento disso junto ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal já começou a apreciar, não concluiu, porque foi pedido vistas, mas já temos 5 votos contra esse tipo de proibição, considerada inconstitucional, já por 5 membros do STF. Basta mais um voto, se não houver nenhuma mudança, para que a medida seja considerada inconstitucional, com base em algumas questões que são muito sérias. Nós precisamos aqui discuti-las. Essa casa não é uma igreja. Esta casa não é um lar. Esta casa é um lugar de formulação de políticas públicas. E, como tal, ela tem como preceitos o cuidado, o zelo com todas as pessoas, com criança e adolescente, com a família, cuidado com a comunidade LGBTQIAPN+, e saber ponderar em todas essas situações. Porque, vejam, eu sou militante antigo e não faço isso por causa de política, porque tem muitos discursos que a gente sabe que está relacionado com a política. É o momento, é o que dá voto naquela bolha em que a pessoa atua, para esconder alguns escândalos que as pessoas não querem tratar sobre elas aqui. Aí ficam criando subterfúgios para não falar dos escândalos nacionais que envolvem seus partidos, seus aliados. Ficam tentando taxar os outros daquilo que está no grupo
ao qual pertencem. Eu milito na área do direito da criança e do adolescente desde muito antes de disputar a eleição, de ser filiado a partido político. Porque, como todos sabem, eu sou educador. E como educador, sempre fui um defensor dos direitos dessa parcela da população, porque sentia na pele o que é o desrespeito a essas pessoas dentro das escolas. As violências, a falta de condição de uma vida digna. Então eu milito há muito tempo. Por isso eu sou muito cuidadoso. Quando envolve o tema da criança e do adolescente, me toca muito de perto. E a gente tem que procurar ser cuidadoso. Agora, ao ser cuidadoso, nós precisamos entender os direitos que o ECA assegura à criança e ao adolescente. Um deles está firme. É dever e obrigação da sociedade, do Estado e da família zelar pelas crianças e pelos adolescentes. É obrigação nossa. Cada um de nós aqui tem a obrigação de fazer isso. Mas nós não podemos inserir nossa atuação sobre a autoridade parental. Quando alguém aqui quer dizer que o Estado vai incidir sobre a liberdade privada de decisão das famílias, aí a gente já tem que refletir. Porque senão daqui a pouco, minha gente, vai ser o seguinte: nós vamos ter um projeto de lei aqui proibindo que as pessoas participem do carnaval. E nós vamos achar que está certo, em nome da moral. Uma moral que muitas vezes é falada por pessoas que não têm nem legitimidade para falar delas. Não digo que é o caso aqui entre nós. Entre nós eu não vejo isso. Mas a gente ouve muito discurso de gente que fala de moral o tempo inteiro. Eu disse ontem aqui, quando você vai ver uma pessoa que está envolvida em crime de pedofilia, em crime de estupro de vulnerável, e fala da moral, da proteção da criança em nome de Deus, porque usam o nome de Deus para tudo, diferente do que a Bíblia orienta, que é para não estar usando o santo nome de Deus em vão. Mas em nome de Deus, da pátria, da família, aliás, é bom lembrar, Deus, pátria e família é a insígnia do fascismo, que matou 2 milhões de pessoas na Itália. A Alemanha, acima de tudo, era a insígnia do nazismo, que matou milhões de pessoas. Cidadão de bem, The Good Citizen, era o jornal que a Ku Klux Klan produzia para fazer valer a sua supremacia racial, branca, porque eram supremacistas brancos. Então, eu quero aqui fazer um apelo, que nós não transformemos em nome do interesse momentâneo, não coloquemos em jogo situações que já estão definidas constitucionalmente. Porque vejam, senhores, esse tipo de iniciativa visa criar um tipo de discriminação que é proibido na lei. Se você for aprofundar, a LGBTfobia pode estar, inclusive, tipificada em ações como essa. Eu participo com muito orgulho das paradas do orgulho LGBTQIAPN+, aqui. Sempre é no final de agosto. E já presenciei por diversas vezes famílias. Sim, porque famílias tem que ser pensada no plural. E famílias ditas tradicionais também, com seus filhos lá, vendo a atividade cultural. E são as famílias que devem, a seu juízo, dizer se as crianças vão estar ou não com elas. Nós fazermos uma lei para proibir a participação de criança e adolescente é cercear o direito, inclusive, de criança e adolescente, de participação na vida pública, de formação para o exercício da cidadania. Porque lá nas paradas acontece reivindicação política por cidadania. E a criança desde cedo tem que aprender que a vida é plural. A criança desde cedo tem que aprender a conviver com o diferente, sem discriminar, respeitando. Esse tipo de medida só incentiva cada vez mais o ódio, a segregação, a discriminação. E nós temos que aqui colocar o ponto de vista em relação a isso. Ouvi aqui ontem se afirmar que tem resolução do Conselho
Nacional dos Direitos da Pessoa LGBTQIAPN+, dizendo que é para as pessoas LGBT usarem banheiros, só usarem banheiros individuais. Não é isso. Inclusive distorcem, né? Criam factoides. Hoje chamam fake news, eu digo mentira. Criam mentiras para argumentar o seu interesse. A resolução que tem no Conselho diz que é direito das pessoas LGBTQIAPN+, sobretudo aquelas pessoas que têm uma identidade de gênero, se autodeclaram através dessa identidade de gênero, usar os banheiros que estão vinculados a este gênero. Está lá na resolução. O que a resolução em algum momento aponta é que haja também o estímulo à existência de banheiros individuais. Individuais, como é nos aviões, por exemplo. Para quê? Uma perspectiva, inclusive, até de proteger os LGBTs, QIAPN+. Vocês viram aqui ontem o depoimento de Giovana dizendo que ela foi violentada e atacada dentro de um banheiro na escola quando estudava. Então, eu acho que nós precisamos pensar um pouquinho qual é o papel que tem a Câmara Municipal de Aracaju, que é uma cidade progressista, é uma cidade com uma visão de mundo mais avançada, é uma cidade acolhedora, é assim que a gente se auto-intitula. E pensar sobre como é que nós trabalhamos aqui. O Supremo Tribunal Federal está se debruçando sobre essa matéria. Aqui o que está acontecendo é o seguinte, muitas vezes, porque a matéria é polêmica e gera incentivo lá numa determinada bolha, apresenta-se quando ela já está questionada no Supremo pela inconstitucionalidade, pelo desrespeito à pluralidade. Eu vejo aqui falar de família tradicional, eu acho que eu sou de uma família tradicional, aquela assim, pai, mãe, filhos, né? Meus pais se casaram muito cedo, criaram 5 filhos. Mas é preciso as pessoas entenderem que esse conceito de família tradicional é um conceito histórico, socialmente construído. Em determinado momento ele apareceu. Mas quem foi que disse que esse modelo de família é o modelo de família que predominou o tempo todo, que vai predominar sempre? Hoje não predomina mais. Hoje não predomina mais. Quantas mães são mães solo? E aí elas não se enquadram num conceito de família tradicional. E daí? Não tem direitos? Quantas famílias são constituídas apenas pela mãe e os filhos? Às vezes os filhos estão com as avós porque os pais não são eles que cuidam dos filhos. Homens sozinhos tomam conta de família. As famílias que se originam também da homoafetividade, hoje a legislação já reconhece. Mas tem gente que insiste em tratar como pecado. Bem, eu respeito. Se for dentro da igreja, né, nos parâmetros de lá, e sem estimular qualquer tipo de ódio, sem estimular qualquer tipo de crime, porque LGBTfobia é crime. Se você entende como pecado, aí é um problema seu. Você não pode estimular o crime. E você não pode exigir que o Estado brasileiro, que Aracaju, transforme o seu valor religioso em lei. Porque aí é um Estado teocrático. E onde existe Estado teocrático, existe autoritarismo, violência, assassinato. Nós temos que ter cuidado. Porque o nazismo não surgiu de repente. Ele foi uma criação social que foi sendo feita, construída. E a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso, meus amigos, eu acho que a Câmara Municipal de Aracaju tem um papel importantíssimo e nós precisamos compreendê-lo em profundidade, e esse papel tem a ver com o que a Constituição estabelece.